A gente vem de um período bem sombrio, assim, né? Dentro da história do Brasil, dentro da história do mundo, mas o Brasil especificamente, porque a gente viveu anos terríveis, né? De pandemia, de um desgoverno nazista, fascista, que era completamente contra a cultura em si. Não tivemos Ministério da Cultura, gente. Isso, para mim, é, sei lá, inconcebível. Discutir o cenário cultural, de uma forma geral, não só do teatro, é muito importante para as pessoas que fazem arte, mas também para a sociedade, porque uma coisa não existe sem a outra. O teatro tem essa função social de espelhar o que acontece na sociedade. Então, quando a gente está falando sobre uma crise que está dentro de uma área que se dispõe a falar sobre outras crises, existe um adoecimento em tudo. Eu acho que é preciso a gente observar o que acontece em cena e também o que acontece fora dela, para que a gente, de alguma maneira, pense, reflita, converse e se encaminhe para uma solução. Eu costumo dizer que a gente que é artista, e principalmente aqui, com uma cultura que é totalmente desvalorizada, com um mercado de trabalho que não nos abarca, com uma cultura que não contempla o ator de teatro, principalmente o ator de teatro, a gente diz que o artista de teatro ele precisa e ele tem que ser tudo assim. A gente não consegue, ainda mais eu que sou mãe, eu não consigo viver só da minha arte. Eu preciso fazer outras coisas, eu preciso ter outros bicos para me sustentar. Por causa da desvalorização mesmo da arte, da desvalorização da nossa cultura, das pessoas acharem que porque a arte e ser atriz é um dom que eu tenho, as pessoas acham que eu preciso fazer isso de graça ou que precisa ser com um valor muito sucateado, né? As pessoas não admitem que a gente pode e tem que ganhar dinheiro. Trazer essa discussão da falta de incentivo, de apoio que os teatros têm, essa maneira de como o Estado, os poderes públicos tratam o teatro, o artista sempre pedinte, mendigando, estando em uma situação vulnerável, porque o artista, como ele não sabe se vender, ele acaba aceitando algumas condições assim quase humilhantes para poder estar em cartaz, para poder fazer com que a cultura do seu lugar, do seu estado, de Salvador, ela tenha essa visibilidade. Eu sou um zumbi da arte. Eu não estou vivo nesse momento. Eu estou sobrevivendo à arte. Porque hoje não existe uma estrutura adequada, minimamente, para que nós vivamos com dignidade. Nós sobrevivemos com nenhuma dignidade. Sobrevivemos nos humilhando, nos prostituindo, nos entregando para um universo que está cada vez mais dizendo não ao teatro. As pessoas acham que isso aqui é só uma caixa, que não acontece nada. Mas quem vai ao teatro sabe qual é a mágica do teatro. O teatro mostra a vida através de uma fechadura, ou mostra a vida através de um binóculo, ou mostra um espelho diante de você. E como isso é tão impactante, como isso é tão construtor e tão destruidor de pensamentos planos, pensamentos conservadores, logo esse teatro ele não deve existir. Ele deve ser destruído. E como é que destrói o teatro? Destruindo as pessoas. Essa provocação que tem na gente é assim, tá, isso sempre existiu, a crise do teatro não é uma coisa atual. O que é que a gente vai fazer com isso? Né? O que é que a gente vai, como artistas, hoje, no mundo que a gente vive hoje, após esses anos de loucura e de castração cultural, o que é que a gente vai fazer agora com esse cenário? Eu acho que os autores têm medo de escrever. E o governo tem medo daquilo que pode dizer um autor quando escreve. Medo de quê? O teatro não está morto, excelência! O teatro está vivo e ele é vital! Mas se ele estivesse vivo, ele daria outros resultados! E a confusão que faremos com ela, ninguém discute que o teatro seja o espelho da vida humana, a reconstrução dos costumes, a imagem latejante da verdade. Uma verdade que carrega em si algo até mesmo profético. Então, na sua opinião, esses autores prevenidos, esses poetas inspirados, eles não dão nada de bom ao teatro porque eles têm medo? Medo de quê? Se a censura foi abolida? Eu falo de um outro medo, excelência. Eu falo de um medo constituinte, pernóstico, um medo
enredo que acompanha as pessoas do início até o dia de hoje. Na primeira vez que eu li o texto, eu fiquei pensando, meu Deus, esse texto é da década de 1960. Mas é um texto tão atual, porque a gente passa por esses problemas até hoje. Você vê que os problemas de muitos anos atrás ainda são tão presentes, são tão vivos. A gente se questiona mesmo se de fato evoluímos em alguma coisa ou não. Mas tem sido interessante para desconstruir isso com o elenco dos problemas políticos e culturais que a gente ainda precisa brigar, né? E permanecer nessa luta juntos, resistindo dentro da arte. Ver isso em cena e jogar com isso em cena, ainda que de um ponto de vista que vai de encontro, foi muito interessante, né? Porque a gente está falando, a peça se ambienta em 1964, mas a gente está falando de maio de 2023, a gente está falando talvez daqui a um mês, talvez daqui a 2 meses, a gente está falando de 2 meses atrás, a gente está falando de vários períodos, porque e sempre foi muito suor fazer arte, de um modo geral, não só teatro, mas enfim, várias outras linguagens, várias outras formas de fazer, né? Sempre é de muito suor, de muito trabalho, todo mundo carrega o piano. E estar aqui com essas pessoas maravilhosas, com essa equipe incrível que está trabalhando, que está suando, que está carregando o piano com a gente para trazer esse discurso e vendo que a gente passou desde 4 anos atrás, enfim, desde outros períodos atrás da história e tal, e tudo isso vem, né? É muito interessante porque você reflete também sobre o seu fazer, né? Eu estou aqui, estou trazendo esse personagem, mas não é uma coisa estanque, não é uma coisa vazia. É uma coisa que me faz refletir também sobre mim, sobre a minha caminhada, sobre a minha jornada, sobre a minha trajetória e das pessoas que estão ao meu lado, das pessoas que estão à minha frente e de muitas pessoas que vieram antes de mim e que caminharam para que eu pudesse hoje estar aqui caminhando também e para que outras pessoas na frente possam correr, né? Sempre quando a gente se coloca uma peça em cartaz, a gente tem que se questionar o porquê você quer montar essa peça agora. Eu acho que é uma das primeiras perguntas que um diretor se faz quando ele vai escolher uma peça. E assim, colocar essa peça em cartaz é justamente para gerar essa reflexão, essa discussão. Porque às vezes é um assunto que, por mais que seja batido, é necessário que haja uma outra fagulha para continuar sendo discutido. Então, com essa peça em cartaz, em 1 mês em cartaz, né, é um momento de a gente gerar essa fagulha para que as pessoas, principalmente as pessoas que estão no teatro, né, muitos estudantes da escola de teatro vêm assistir, comecem a questionar, a refletir, até mesmo a pensar se é isso mesmo que você quer. E por mais que eu faço teatro, eu sou isso, por mais que eu não queira lutar por isso, eu sou obrigada. Porque ou eu luto por mim, por todo mundo, ou não acontece nada. Até porque eu dependo disso, eu preciso disso. Eu faço teatro hoje não por hobby, é a minha profissão. Então eu preciso lutar por isso. Então nesse momento que Lula vem para cá para discutir Paulo Gustavo, para discutir lei de incentivo à arte, eu acho que é fundamental, sabe, ter a arte da comédia em cartaz. Eu sou um ator! Mas um homem que se torna um ator executa uma atividade útil para seu país ou não? Falar sobre a crise do teatro, dentro do teatro, e depois de ter vivenciado isso, é muito importante. Tipo, me acessa em muitos lugares. E eu acho que isso é o mais legal, que é o que a gente quer falar. Porque no final do texto, não importa se são atores ou não atores, porque a mensagem foi passada, que era, gente, preste atenção, a gente precisa de pessoas indo ao teatro, a gente precisa fazer teatro. O texto tem isso, né, de um artista discutindo com uma pessoa, um prefeito, sobre todas essas questões. Então, é para colocar em perspectiva, né, tudo isso, todas essas coisas que aconteceram todos esses anos na nossa história. A gente mostra aqui no palco como é a vida e as pessoas se veem ali, são capazes de refletir. Refletir é muito perigoso, porque a pessoa vai sair daqui pensando repensando a vida dela. Pode ser que ela não entenda nada, mas se ela sair dali pensando, que porra foi que eu vi? Ela vai repensar aquilo ali, ela vai começar a conectar, mesmo que consciente ou conscientemente, mas alguma coisa vai dentro dela. Não que as outras artes não façam isso, longe de mim, mas é muito mais difícil aqui, ó, tete a tete, e você não se emocionar. Eu estava aprendendo a ler, até que numa página daquele livro me deixou bastante contrariado. Uau! Aquela que começa a incutir na cabeça das crianças o respeito que se deve ter aos homens que honram o seu país com suas profissões. No topo da lista tinha artes e ofícios. Tem o médico, o arquiteto, o advogado, o juiz, o professor,
Tinha o marceneiro, o carpinteiro, o alfaiate. Ator não tem. E foi essa constatação que o deixou contrariado? Eu comecei a me questionar com a crueldade que caracteriza a inocência das crianças, que nunca tiveram ofício ou profissão, meu pai, minha mãe, meu avô. Certa vez o meu pai me perguntou: "Ô Capeta, você quando crescer vai ser ator?" E eu disse não. E ele me perguntou: "Por que não?" Porque senão não entra na cartilha. Em suma, o senhor se sentiu ofendido porque não encontrou a figura do ator na cartilha? Não, ofendido não, excluídos. Quando a gente vai para o teatro e a gente encara uma plateia pouca ou inexistente, a gente percebe que realmente ou as pessoas não estão interessadas em discutir isso, ou a forma com que a gente está fazendo não interessa. E por que não interessa? Como a gente pode modernizar? Como é que a gente pode dialogar com esse público? Porque não existe teatro sem público. A gente pode fazer milhões de coisas e se não tiver quem assista, se não tiver quem discuta com a gente, é como se a gente estivesse falando com as paredes. E aí não funciona, não se completa um ciclo. O teatro, ele é feito de sangue, ele é feito de carne, ele é feito de pessoas. Ele não admite o não humano. Ele não admite que a história seja contada por outras bocas que não as nossas. E teatro, na verdade, é o lugar de onde se vê. Então, teatro não é o palco que está aqui na minha frente. Teatro é essa cadeira aqui que eu estou sentado. Porque, na verdade, somos nós que estamos fazendo, não só esse teatro que está aí no palco, mas nesse teatro que está aqui na vida. Sabe? É a gente que está propiciando esse refletir, propiciando nós enquanto público, né? Nós que estamos propiciando esse refletir sobre como fazemos essa sociedade em que vivemos. Então a gente está trazendo essa reflexão sobre o teatro, mas não é uma coisa estanque, não é uma coisa que você tem que chegar, assistir e dizer que lindo, bonitinho, bate palma, acabou o sucesso para vocês. Não, é uma coisa que a gente tem que sentar, refletir, conversar e ouvir o público. O público precisa falar, precisa estar presente, porque somos nós, eu enquanto público também, são vocês, somos todos nós que oxigenamos isso todos os dias a cada apresentação. Espetáculos subvencionados, prêmios, financiamentos, um ministério à disposição. O Estado tem garantido amplamente a dignidade do ator. De certo ponto de vista, sim. Eu entendo que podem haver vários pontos de vista, mas queira me dizer por gentileza qual o seu? Excelência, nós somos, na verdade, sou chefe de uma companhia de teatro.